Existe uma frase atribuída a Nikola Tesla que intriga pessoas no mundo inteiro há décadas. Ele teria dito que, se alguém compreendesse verdadeiramente os números 3, 6 e 9, teria em mãos a chave do universo. Não sabemos ao certo até que ponto essa frase foi exatamente dita por ele da forma como circula hoje, mas o fascínio que ela provoca revela algo muito interessante. A humanidade sempre buscou padrões para entender a criação. Tesla era um homem obcecado por energia, frequência e vibração. Para ele, o universo não era apenas matéria sólida, mas um campo de forças invisíveis em constante movimento. Ele acreditava que tudo o que existe é resultado de interações energéticas organizadas por padrões. E é exatamente aqui que entram os números. Desde as civilizações antigas, números foram vistos não apenas como ferramentas de contagem, mas como expressões de ordem. Pitágoras já dizia que os números eram a linguagem do cosmos. Para muitas tradições antigas, certos números carregavam significados especiais porque apareciam repetidamente na natureza. O 3, por exemplo, aparece em muitos sistemas naturais e simbólicos. Pense na estrutura básica de começo, meio e fim. Pense em passado, presente e futuro. Pense em nascimento, vida e morte. O 3 representa um ciclo completo de transformação. O 6 surge frequentemente como símbolo de equilíbrio e harmonia. Observe um favo de mel e verá padrões hexagonais perfeitos. Na natureza, formas de 6 lados aparecem porque são extremamente eficientes para distribuir energia e espaço. Já o 9 sempre foi associado à conclusão de um ciclo. Na matemática, ele tem propriedades curiosas. Multiplicações envolvendo 9 frequentemente retornam a ele mesmo de alguma forma quando os dígitos são somados. É como se carregasse uma tendência de retornar à origem. Agora imagine Tesla observando o universo não apenas com olhos de cientista, mas com a mente curiosa de alguém que percebe padrões em tudo. Para ele, energia era o princípio fundamental da realidade. Se tudo é energia, então tudo vibra. Se tudo vibra, então tudo segue padrões de frequência. E se tudo segue padrões, talvez existam estruturas fundamentais por trás da criação. Quando pensamos nos números 3, 6 e 9 dentro dessa perspectiva simbólica, podemos imaginá-los como representações de processo. 3 representa a ideia inicial, o nascimento de algo. 6 representa o desenvolvimento, a expansão, a organização daquilo que começou. 9 representa a conclusão do ciclo, o ponto onde algo se completa e dá origem a um novo começo. É como se fossem 3 estágios da criação. Pense em qualquer projeto humano. Primeiro vem a ideia. Depois vem o processo de construção. Por fim, vem a realização. Ideia, desenvolvimento, conclusão. 3, 6, 9. O que torna essa reflexão ainda mais interessante é perceber que nossa própria mente funciona de forma semelhante. Toda a criação humana começa com uma intenção, um pensamento, uma imagem mental. Essa imagem gera movimento, ação, decisão, e eventualmente se transforma em resultado. Tesla acreditava que, se quisermos entender o universo, precisamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. E quando você observa a vida através dessa lente, começa a perceber que muitas coisas surgem primeiro no campo da imaginação antes de aparecerem no mundo físico. Grandes invenções começaram como ideias invisíveis. Obras de arte nasceram na mente de alguém antes de existirem em tela ou pedra. Empresas começaram como pensamentos antes de se tornarem estruturas reais. Nesse sentido, o chamado portal da criação não seria necessariamente um lugar místico, mas um processo. Um processo onde pensamento, emoção e ação se alinham para transformar possibilidade em realidade. Quando alguém mantém uma ideia clara na mente, alimenta essa ideia com emoção e depois age de forma consistente, algo interessante acontece. Aquilo que antes era apenas potencial começa a ganhar forma. Isso não significa que números mágicos criam realidade por si só, mas significa que entender padrões pode nos ajudar a compreender como as coisas se desenvolvem. Talvez o verdadeiro segredo não esteja nos números em si, mas na forma como observamos o mundo. Tesla era conhecido por visualizar suas invenções com tanta clareza que conseguia testá-las mentalmente antes mesmo de construí-las fisicamente. Ele imaginava cada detalhe do funcionamento, cada movimento das peças.
Só depois levava a ideia para o laboratório. Para ele, o processo criativo começava na mente. E talvez seja esse o verdadeiro portal da criação. A capacidade humana de imaginar algo que ainda não existe e trabalhar até que aquilo se torne real. Quando você pensa sobre isso, percebe que cada pessoa carrega dentro de si um pequeno laboratório de possibilidades. Ideias surgem todos os dias. Algumas desaparecem rapidamente. Outras persistem. A diferença entre uma ideia que se perde e uma ideia que se torna realidade muitas vezes está na atenção que damos a ela. O pensamento vira foco. O foco vira ação. A ação vira resultado. Talvez seja isso que tantos interpretam como o mistério do 3, 6 e 9. O ciclo contínuo da criação. Ideia. Desenvolvimento. Conclusão. E quando algo se conclui, um novo ciclo começa. Tesla dedicou sua vida a compreender os padrões invisíveis que sustentam o mundo físico. Mesmo hoje, mais de um século depois, suas ideias continuam inspirando pessoas a olhar para o universo com curiosidade. Talvez nunca saibamos exatamente o que ele queria dizer com aquela frase famosa. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja o que Tesla quis dizer. Talvez a pergunta seja: o que você está criando com os padrões da sua própria mente? Porque toda realidade que construímos começa da mesma forma, com um pensamento. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.